Olá, revendedor! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biodiesel. E para isso, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Amans Butan, que é da Argos, e ele é um especialista nessa área. E nós vamos conversar um pouquinho na área de combustíveis no geral, né? Mas hoje a gente vai focar um pouco mais na questão do biodiesel. Queria que você falasse um pouquinho, a gente teve aí um período de janeiro, parecia com preços mais baixos, né? O que se deve isso e como é que a gente pode enxergar esse mercado hoje? Então, de janeiro para cá, né, lembrando que quando se fala de precificação de biodiesel, a gente tem um raciocínio, né, um período que é o bimestre, né? Então, janeiro, fevereiro foi o primeiro bimestre do ano. E aí, realmente, Ana, a gente viu nesse período preços que estavam assim relativamente baixos, e isso devido, né, a um contexto internacional global de preços baixos para os óleos vegetais. Então, o Brasil não foi exceção. E isso tem um impacto, né, sobre a precificação de biodiesel no Brasil, porque a boa parte, né, na verdade a maioria, no mínimo 80% do volume, ele é contratado por distribuidoras, e essas distribuidoras fecham contratos, né, com produtores e, em boa parte do caso, se não a maioria, essa precificação, esses contratos, eles são com base em uma fórmula paramétrica que usa como preço de referência a paridade de exportação de óleo de soja em Paranaguá. Então, invariavelmente, vai acompanhar essa precificação global, né, de óleos vegetais, que é pautada, né, não somente pelo complexo da soja que a gente fala, né, então soja e seus derivados, mas também por outros vegetais, né? Então, no hemisfério norte, você vai ter muito óleo de canola, você vai ter muito óleo de girassol, e aí na Ásia, na parte tropical ali, você tem muito plantio de palma, né? Então, você vai ter um impacto do óleo de palma. E esse contexto ali de preços baixos, ele se deve principalmente, né, a uma melhora, né, principalmente do complexo soja na Argentina, né? O Brasil está com uma estimativa, né, de um pouco de quebra de safra, mas mesmo assim, se você olhar a série histórica, o nível de produção ele continua um patamar alto, e perspectivas também positivas nos Estados Unidos. Então, do lado da demanda, você tem ainda uma demanda dos países compradores um pouco fraca, né? A gente está pensando em países asiáticos, pode ser Índia, China, e ali os sinais são de preços baixos mesmo. E me diz uma coisa, o quanto isso impacta o mercado do biodiesel aqui no Brasil? A gente está em uma discussão de aumenta, não aumenta, vai ser 1% ao ano, aí tem aquele que diz que isso vai prejudicar o mercado, já tem uma disputa entre o pessoal de energia com o pessoal agro, quer dizer, quais os efeitos disso para o mercado? Então, na verdade, assim, esse contexto ele é oportuno, né, para o momento atual e a decisão, né, do governo de aumentar para o B14, porque vamos voltar um pouco atrás, né, em 2020, 2021, no contexto de pandemia, no contexto de inflação alta, o governo da época, né, tinha um cronograma de elevação da mescla obrigatória do biodiesel, que foi congelado e rebaixado, né? A gente passou alguns meses, se não algumas semanas, com B13, e aí o governo decidiu voltar para a estaca anterior, na verdade, que a gente estava a gente estava com B10, e aí começou a aumentar, e agora a gente está pulando do B12 para o B14. E aí tem toda essa questão inflacionária, né? Que na época a gente estava com o preço do óleo de soja e, portanto, do biodiesel, né? Que era o dobro do preço do diesel fóssil. Então tinha um impacto inflacionário. Hoje a gente tem um preço do biodiesel para o final de fevereiro, janeiro, que estava em torno de 25% mais caro do que o diesel. Então, quando você faz essa conta ali e bota 2 pontos percentual a mais, o efeito inflacionário e ele é bem menor, né? A gente calculou, e com base nos nossos dados a gente está vendo assim um aumento proveniente, né, desse aumento ali nessas condições de fevereiro de
1 a 2 centavos. Agora, o cenário de março, abril, ele é um pouco diferente, né? A gente já está vendo assim uma elevação dos preços, né? E realmente tem toda essa questão agora que você citou de negociação, né? Entre distribuidores, produtores enfim, agora acho que a gente vai ver realmente qual vai ser o impacto no preço dessa mistura B14, que ela vai passar a ser mais precificada. Existe, como você falou, essa variação, né? E não dá para o mercado ficar nisso, aumenta, diminui, quer dizer, é complicado essa questão de preço com sazonalidade, com oferta, com demanda. Como é que a gente trabalha isso para ter uma política pública permanente, digamos assim? Isso assim, a gente está falando, né, de commodities, então eles vão ter os preços, né, no Brasil, eles têm reações diferentes, né, aos eventos externos, né, a gente está acostumado, no caso do diesel, né, com os fornecedores domésticos, por exemplo, de ter preços que vão variar, né, semana a semana, no caso de refinadores privados, e uma vez por mês, a cada 2 meses, no caso da Petrobras. Mas essa é a parcela do produto doméstico. A parcela do mercado de importação de diesel é totalmente livre e aberta, e o preço ele muda todos os dias. No caso do biodiesel, a gente está num mercado, né, também livre, em que tem algumas regras regulatórias, né, de a distribuidora precisar adquirir assim 80% da sua demanda via contratos, mas a precificação ela é dinâmica. Então, precisa, né, esses distribuidores, os produtores, né, eles sentam, eles negociam, mas o preço ele vai acompanhar essa elevação. Tem preços, no caso do biodiesel, de contrato de biodiesel, que a fixação, né, ela é feita também quase que diariamente com um balanço que é feito semanalmente, que inclusive a Argos captura por região ali Uhum. produtora. Mas é assim que o mercado funciona. E o mercado mais aberto e livre do Brasil, o mercado de etanol não é diferente. A precificação em São Paulo ela é diária. E me diz uma coisa, qual a região que é mais, que tem uma produção maior, que tem demanda maior, e como é que está essa questão de oferta? Porque eu estava vendo que parece que os produtores alegam que eles ainda têm muita capacidade ociosa, né? Exatamente, a capacidade instalada e os investimentos, eles estão apontando, né, para uma folga ainda para continuar aumentar a mistura de biodiesel. Agora, né, em termos de regiões, as duas principais regiões, os dois principais estados produtores do Brasil de biodiesel são Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E ali que sai, né, uma boa parte da produção, geralmente a preços mais baixos, porque tem mais, né, oferta de produto, é onde que a matéria-prima se encontra. E esses dois estados, eles compõem, né, uma boa parcela da produção que depois precisa ser transportada para os grandes centros de consumos, né, que principalmente o Sudeste. Essa discussão de que tem a borra, de que aumentar o percentual ele vai trazer prejuízo para os motores, aí tem de outro lado a questão do meio ambiente, do quanto ele é mais sustentável. Quer dizer, isso tudo mexe com esse mercado ou é uma conversa paralela que não interfere muito? A questão, né, da borra é mais técnica, né? A questão dos motores ali é uma conversa que a ANP, né, tem sempre com a Anfávia, com grupos, né, associações de engenheiros. A ANP mudou a especificação do biodiesel, então a especificação, né, são as qualidades intrínsecas dali do biodiesel. E aí justamente elevou um pouco a qualidade dessa especificação para evitar problemas no uso do biodiesel com mesclas mais elevadas, né? Porque a gente está almejando ali um B20 e, quem sabe, um pouco mais. A gente está olhando agora, está tramitando é, o projeto de lei, né, de Arnaldo Jardim, ali do congressista, combustível do futuro, e então ainda esse debate está em aberto, mas assim, o governo está sinalizando que ele vai aumentar. é, o teor de biodiesel. Então, isso eu acho que é uma questão técnica que acontece em paralelo
E assim, o regulador, o governo, ele está acompanhando, ele já tomou providência para justamente assim evitar que tenha problema em relação a essa mistura, porque o biodiesel ele tem características químicas diferentes do diesel fóssil. Então, dependente da matéria-prima, pode ter assim uma viscosidade maior que pode criar os problemas. E justamente isso que precisa ser resolvido. E com relação a isso, se esse PL for aprovado, você acha, vocês que analisam o mercado, vocês acham que pode ter algum problema de demanda ou a indústria está pronta para atender essa demanda nova? Não, a demanda ela vai continuar forte, né? Aí depois precisa, né, uma política uma, né, política, eu digo, mais do setor produtivo de diversificação de matéria-prima, né? Porque se você aumenta ali, você tem ser cada vez mais, né, sujeito, né, à variação da matéria-prima, né? A gente falou muito do óleo de soja, mas está se desenvolvendo outras matérias-primas, né, que em caso, né, a gente depende muito do clima, né? Então, se você tem uma quebra de safra com uma mistura muito alta, você precisa de alternativas. Então, tem alternativas hoje, né? Tem gorduras animais, tem óleo de cozinha usado também que está sendo usado, óleo de algodão, outras alternativas. Mas, de novo, ali elas sempre são. O preço é regido pela oferta e demanda do mercado. Eu vou te dar o exemplo do sebo bovino. Geralmente, o sebo bovino ele é um pouco mais caro do que o óleo de soja. Ele acompanha a curva de preço do óleo de soja, mas sendo assim historicamente um pouco mais barato. No ano passado, teve um movimento de exportação de sebo. E Uhum. aí o preço da exportação começou a pautar o preço do mercado interno, que era algo inédito, porque sempre foi um produto que era muito usado, né, pelos produtores de biodiesel e pela indústria de higiene e limpeza. Então, o sebo ele passou a ser dolarizado. E aí, as exportações brasileiras triplicaram em um ano. Ali a gente está falando, né, de 250 mil toneladas por ano, que foi para atender a demanda externa e que, assim, não foi para atender a demanda interna de produtos de limpeza e de biodiesel. Então tem que ficar atento aí a isso também, porque a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando de um produto, né, e de dois produtos agora, né, do óleo de soja e de sebo, que tem essa precificação e que é sujeito, né, a variações e a fatores de mercado externos também. Essa questão da matéria-prima é uma questão que sempre tem uma conversa em relação a ela, né? Porque já tentaram várias matérias-primas, algumas acabam sendo mais caras, aí ficou, acho que, mais consolidado aí no óleo de soja e tudo, mas isso Isso. também é uma questão que influencia diretamente no preço, né? Influencia sim, com certeza, e vai ter, né, vai se refletir no preço, porque como eu falei no início, o preço do biodiesel, muita parte, assim, uma boa parcela dele, ele acompanha esse preço de paridade de exportação, que é por definição dolarizada, e aí é um mercado, né, que vai acompanhar, que vai ser influenciado também pelo preço de exportação dos nossos vizinhos argentinos. Então isso realmente, como se falou, vai ter esse impacto sim. Certo. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente não abordou, mas que seria interessante? Olha, tem muitos desdobramentos, né? Então, você que manda ali as perguntas, a gente está sempre feliz, de poder responder. A gente poderia ficar falando horas disso enfim, a gente está aqui na Arco sempre à disposição, né, para falar no canal da Petros e com você, Ana. Obrigada, eu agradeço suas explicações e vamos ver, né, como é que esse mercado se comporta e quem sabe em breve a gente volta aqui para falar um pouquinho mais para o revendedor. Com essa virada de mês, a gente está num novo bimestre, então novo cenário. É só chamar que a gente vai destrinchar aí esses fatores de mercado. Muito obrigada. Então, obrigado, revendedor. A gente conversou com a Mans Butam, da Argos, que gentilmente nos atendeu aqui para falar um pouquinho de biodiesel e em breve a gente volta com outras novidades e mais alguns assuntos.